SSD NVMe geração 4, compatível com PlayStation 5 e que promete velocidades acima de 7.000 megabytes por segundo. E um pendrive de 1 TB cheio de funcionalidade. Esses dois produtinhos aqui eu recebi da MoveSpeed para testar aqui no canal. E se você ficou curioso, igual eu fiquei quando eu recebi eles, então acompanhe esse review que eu vou falar para vocês cada detalhe. Para quem não conhece, a MoveSpeed já é uma marca bastante estabelecida e de grande visibilidade no mercado chinês. Eles fabricam desde acessórios para celulares até dispositivos de armazenamento, como cartões de memória, pendrives e SSDs. E eles são vendidos aqui no Brasil através de importação lá do AliExpress. Essa é a primeira vez que os dispositivos da MoveSpeed figuram aqui no canal em vídeos, mas eu já venho recomendando e endossando especialmente esse SSD NVMe lá no nosso grupo de promoções, uma vez que ele chegou fazendo bastante barulho por ter um preço acessível e especificações de gente grande. Então é justamente com ele que eu quero começar o nosso review. SSD NVMe aqui no canal acho que dispensa introduções, né galera? O novo protocolo e formato para todos os fins que substitui o SATA. Na geração 4, como esse daqui, entrega velocidades que excedem os 7.000 megabytes por segundo, o que faz parecer com que um SSD SATA, limitado ali na faixa dos 500 e poucos megabytes, pareça um treco arcaico. E no caso específico desse modelo da MoveSpeed Gen 4, ele promete velocidades de leitura de cerca de 7.450 megabytes por segundo e velocidades de escrita que excedem os 6 gigabytes por segundo. Normalmente as velocidades ficam mais altas conforme o tamanho do SSD aumenta, né, sua capacidade. Esse modelo aqui é o mais pequenininho da linha, ele tem apenas 1 TB. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que os seguidores aqui do canal sabem, é que essas especificações, esses números, leitura, escrita sequencial, não querem dizer grande coisa quando diz respeito ao uso cotidiano de computador. E, no fim, o que realmente faz um SSD ser rápido ou não ser, é como que o conjunto dos componentes dele trabalha e até mesmo o firmware, que é o software que controla o SSD quando você está utilizando ele. Em termos de especificações, esse carinha não faz feio. Por se tratar de um SSD um pouco mais barato, você não espera, por exemplo, que ele utilize as memórias NAND da YMTC de 232 camadas modelo X-Tech 3.0, que são TLC ainda, elas são bem mais rápidas do que os modelos QLC de altíssima densidade que existem hoje em dia, e também custam mais caro para você colocar em grandes quantidades, como nesse carinha aqui que tem 1 TB e nos modelos maiores que ele. Para controlar toda essa memória NAND super rápida, temos um controlador aqui que já está se consolidando no mercado, que é o Maxiotech MAP1602. Esse modelo especificamente é um modelo DRAM-less, ou seja, ele não tem aquele cache DRAM. Porém, para quem acompanha o mercado de SSDs, sabe que mesmo sem o DRAM cache, se você tem um bom conjunto de memórias NAND e controlador, você consegue desempenhos tão bons quanto os modelos que de fato têm DRAM cache. Então, antes de eu mostrar para vocês na prática como ficou o desempenho desse modelo da MoveSpeed comparado com outros modelos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like se você gostou do conteúdo que eu passei para você até aqui. Tem muita coisa legal para nós discutirmos ainda, mas se você puder ajudar o canal a crescer, eu vou ficar muito feliz. Vamos começar os nossos testes com os testes sintéticos, né, os benchmarks, que não mostram necessariamente números do mundo real, mas que ajudam a gente a entender como que esse SSD funciona internamente. O primeiro teste que eu mostro para vocês é o de PSLC Cache, ou Pseudo SLC Cache. Para quem não sabe, esse teste é interessante, pois ele mostra como o SSD se comporta depois de cargas contínuas de escrita. Muitas vezes, quando você copia arquivos pequenos no SSD, ele sustenta uma velocidade muito alta e depois ela começa a cair, justamente porque o espaço que ele tem disponível é utilizado como se fosse um cache que torna ele mais rápido para escrever arquivos nas memórias NAND. Quando nós fazemos o teste de PSLC Cache, eu encho o disco do 0 GB até o seu tamanho completo, para nós vermos como que ele se comporta ao longo de todos os processos que acontecem quando você enche o disco.
E bom, o SSD NVMe da MoveSpeed iniciou o teste com velocidades acima dos 6.400 megabytes por segundo, como prometido. Depois de um pouco de transferência, a velocidade caiu para o patamar de 5.650 megabytes por segundo, onde ficou até o final do cache PSLC. Esse é o ponto onde toda a memória que ele tinha disponível para usar para acelerar as escritas foi esgotada. E ele gravou até esse ponto cerca de 128 GB no SSD, uma vez que ele manteve essa velocidade média aí de mais de 5,4 GB por segundo de escrita. Quando acaba o PSLC Cache, nós vemos o fenômeno de que é a gravação nativa do SSD, ou seja, ele não está mais utilizando nenhum artifício, nós conseguimos ver de fato qual que é a velocidade das memórias internas do disco. E nesse caso ele conseguiu manter uma velocidade muito decente, de cerca de 1.625 megabytes por segundo, que foi contínua por uma escrita de mais 600 gigabytes, galera. Então, nós partimos ali dos 128 gigabytes depois do fim do cache, gravamos mais 600 gigabytes nessa velocidade super alta e só então o SSD começou o processo chamado de data folding, aonde ele vai pegar aqueles dados que ele tinha gravado como cache e agora ele vai ter que dobrar esses dados e gravar na NAND nativa TLC. E é nesse momento que, como qualquer outro drive, ele tem a queda mais drástica de desempenho, só que ele ainda consegue manter velocidades da faixa de 970 megabytes por segundo de média. Ele fica oscilando a velocidade mais alta e mais lenta, porque justamente ele não só está gravando o teste que eu estou fazendo, como ele também está fazendo um processo interno, ou seja, o controlador dele é um controlador bem poderoso, ele consegue gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo e ainda atingir um nível de desempenho bastante interessante. O resultado, na minha opinião, desse teste de PSLC Cache foi super positivo. Você vai gravar arquivos imensos num SSD como esse, sem nenhum tipo de perda de velocidade muito drástica. Você consegue aí, por exemplo, instalar um jogo de 200 GB em poucos segundos se você tiver uma internet decente. E um aspecto muito legal do controlador desse SSD, o MAP1602 da Maxiotech, é que ele é muito eficiente. Quando eu rodo os testes do PSLC Cache, né, com o IO-meter, eu preciso que tenha um fluxo de ar em cima do SSD porque ele não pode sofrer thermal throttling por nada. Mas logo após finalizar o teste, eu removo o fanzinho ali que fica gelando o SSD para ver como que ele vai se comportar termicamente, se ele vai esquentar muito. E galera, depois de mais de 10 minutos rodando o teste do IO-meter, que é um teste bastante pesado, inclusive, o que nós tivemos foi uma velocidade constante, ele se manteve naquela velocidade de cerca de 1.625 megabytes por segundo e o aquecimento ali do controlador não ultrapassou os 72 graus Celsius. Então é um resultado muito positivo, especialmente que esse SSD ele tem só essa almofada térmica que cobre tanto as memórias NAND quanto o controlador. Ele é realmente bastante eficiente e ele trabalha frio, mesmo em condições extremas, o que é bastante legal. Aí você não precisa se preocupar em comprar um dissipador, independente se você for usar ele no seu PlayStation 5 ou numa placa-mãe que não tenha dissipador embutido. É um SSD bem eficiente e bem frio. E seguindo nos nossos testes sintéticos, nós temos o Crystal Disk Mark. Eu sei que muita gente gosta de comparar SSD por esse teste e por isso eu incluo ele, mas saibam que ele é um teste realmente que não tem muita relevância para o desempenho final do SSD para o usuário final. Apesar disso, ele dá alguns números que, sim, servem aí para algumas comparações. Eu vou passar rapidinho os números, se vocês quiserem ver com detalhes, vocês podem fazer uma pausa, mas basicamente basta vocês saberem que esse SSD ele se saiu entre os melhores que eu já testei aqui nesse canal, ficando em primeiro lugar em várias das métricas e inclusive na métrica final, né, a escrita e leitura aleatória com Q1T1, que é extremamente pesada. Ele conseguiu ali na métrica de leitura ficar em primeiro lugar e com uma boa distância do segundo colocado, o que mostra que ele se saiu super bem nesse teste sintético do Crystal Disk Mark. Então, com o Crystal Disk eu encerro os testes sintéticos e nós passamos agora para o meu teste favorito da minha suíte de testes de SSD, que é o 3D Mark. Esse é um benchmark que eu gosto muito porque ele simula diversos processos que acontecem com um PC gamer, como por exemplo iniciar um jogo, carregar uma fase, salvar o jogo, carregar o jogo, enfim, várias coisas que você faz com o seu PC, ele faz uma simulação, dá um score para nós e alguns scores separados. Vocês lembram que eu falei que DRAM Cache não quer dizer grande coisa, separado do restante das especificações do disco? Pois é, esse daqui não tem DRAM Cache e no teste mais representativo da realidade de todos os testes que eu faço, ele se saiu o melhor de todos.
ele quebrou a barreira dos 4.000 pontos pela primeira vez nos testes que eu faço aqui no canal. Foi simplesmente um resultado espetacular e na sequência eu mostro para vocês a quebra das duas métricas principais que ele usa para fazer esse score, né, que o 3D Mark usa para calcular o resultado final, que é uma velocidade média de transferência ao longo de todos os testes e uma latência média ao longo de todos os testes. Nesse caso, fica claro que ele se destacou bastante na transferência média, extrapolando aí o valor de 690 megabytes por segundo, além de ainda ter uma latência média reduzida se comparado aos outros SSDs do teste, de apenas 44 nanosegundos. Um resultado surpreendente, extremamente positivo e que coloca ele aí no nosso pódio de melhor SSD dos que eu já testei aqui no canal. Passando do 3D Mark, eu vou só compartilhar com vocês o resultado do PC Mark 10. Galera, eu nunca tinha testado esse teste e graças a um amigo, o Casual Gamers, eu consegui a licença desse teste e eu vou incluir ele daqui para frente em testes de SSD. Porém, como eu estou só com esse modelo aqui vazio e disponível para testar, eu não consigo colocar comparações para vocês. Se eu pegar números da internet, não vai ser exatamente com a mesma máquina que eu estou testando aqui, que eu tenho que manter todas essas variáveis bem padronizadinhas. Mas vocês podem pesquisar sabendo que o resultado variaria um pouco por conta do setup que eu estou usando. O resultado do Move Speed foi de mais de 3.800 pontos. Para quem conhece os resultados do PC Mark sabe que esse resultado é muito positivo. O teste Full System Drive Benchmark, ele basicamente é um teste que simula o uso do SSD como se fosse o seu disco principal. Então, aplicações cotidianas, como Office, Web Browsing, outras coisas que você faz no seu PC, ele dá esse score, no mesmo modelo que acontece no 3D Mark, só que com jogos, no caso do 3D Mark. Então, é um teste muito representativo, muito legal, e esse score é bom. Bom, pessoal, com todos os resultados, com todos esses números, acho que não resta dúvidas de que o Move Speed Gen 4, aí, esse modelo de 7.450 megabytes por segundo, ele é um modelo muito sólido. A construção é sólida, utiliza componentes até premium, devo dizer, e os resultados de desempenho comprovaram isso. Ele assumiu aí o primeiro lugar nos testes principais que eu faço aqui no canal. E, custando o que ele custa hoje, ele é sem dúvida uma das melhores opções que você deve considerar na hora que você for comprar um SSD de alta velocidade. Nós temos um modelo de 1TB que hoje está custando menos de R$240 e ele chega até capacidades de 4TB, que custa menos de R$1.000, obviamente o modelo de maior densidade custa mais caro. Se você vai usar um disco de boot de alto desempenho, às vezes quer até um armazenamento sólido para guardar jogos, o modelo de 2TB dele tem um custo super interessante. Ou, se você está procurando aumentar o armazenamento do seu PlayStation 5, ele é totalmente compatível. Ele até excede as especificações requeridas pela Sony ali para expandir a capacidade do PlayStation 5. Então, no geral, ele entrega um desempenho muito satisfatório, muito acima da margem aí dos concorrentes na mesma faixa de preço. E bom, com isso eu termino o que eu tinha para falar para vocês desse SSD aqui, e agora nós vamos falar desse... não é bem um SSD? Ou será que é? Galera, isso aqui que eu tenho na minha mão, também da Move Speed, é um pendrive com biometria. Mas será que falar isso conta a história toda? Vamos dar uma olhada nesse negócio que eu acho que vocês vão gostar. Quando vocês olham de perto, esse dispositivo, de cara, ele parece um pendrive, né? Você abre ele aqui do lado, tem um conector USB, e aqui na frente ele tem nada mais, nada menos do que um scanner de impressão digital, que utiliza a mesma tecnologia capacitativa que o seu smartphone usa para desbloquear se você tiver um leitor de impressão digital no seu smartphone. Você basicamente coloca o dedo aqui e ele libera o uso do pendrive. A configuração dele, né, para você fazer o setup da impressão digital, da criptografia de dados, que ela fica automática uma vez que você faz essa configuração inicial, é bem simples. Quando você pluga esse pendrive em seu computador ou em um smartphone Android pela primeira vez, ele já tem alguns arquivos dentro dele. Dentre esses arquivos você encontra manuais em várias línguas diferentes, inclusive português. E nesse manual tem todas as instruções de como fazer esse setup inicial. Você precisa instalar um aplicativo, seja no seu computador desktop ou no smartphone ou tablet Android, e esse aplicativo vai te guiar por todo o processo de criar uma senha, selecionar arquivos para fazer backup automático e a configuração da sua impressão digital para desbloquear o pendrive.
Uma vez que você faça essa configuração inicial, quando você pluga de novo o dispositivo em qualquer computador, câmera, celular, qualquer coisa que seja, a primeira coisa que vai acontecer é, ele vai abrir uma pasta que fica em uma partição separada dos seus arquivos, aonde você também pode instalar o gerenciador dele. Porém, ele só libera os seus arquivos, ele só faz a parte de descriptografar os seus arquivos para acesso quando você de fato coloca a impressão digital no scanner que tem diretamente no pendrive. Eu, sinceramente, nunca tinha usado um dispositivo com essa tecnologia e eu achei sensacional, galera. Primeiro porque você tem uma camada adicional de segurança, ele é criptografado com padrões de criptografia aceitas amplamente aí por profissionais de segurança e ele é um pendrive muito rápido. Esse modelo que eles mandaram para mim é o maior modelo disponível, ele tem 1 TB de armazenamento. E assim, ele é tipo um pendrive, porque honestamente o hardware que tem aqui provavelmente é de um SSD SATA. Sim, nesse dispositivo desse tamanho tem um SSD SATA. As especificações prometidas pela MoveSpeed são de leituras de mais de 500 MB por segundo. Óbvio que para isso você precisa de uma porta USB que seja USB 3.2 geração 2 de 5 gigabits por segundo ou superior. E o legal é que você pode usar tanto a conexão USB tipo A quanto a conexão USB tipo C, que aí você pode conectar direto no seu smartphone. E se você conectar numa porta que tenha banda suficiente para usar ele, dá só uma olhada nos resultados do Crystal Disk Mark. Está em pé de igualdade com esses SSDs SATA de entrada, como os que nós compramos frequentemente no AliExpress, só que em um pacote bem mais compacto e ainda por cima com suporte a criptografia e leitor biométrico. Não só isso, esses testes do Crystal Disk Mark eles são de fato feitos já com o drive criptografado, então essa é a velocidade real dele. Alguns drives acabam perdendo velocidade quando você ativa a criptografia. Então ele está sustentando uma velocidade bem legal nesses testes. E eu posso mostrar para vocês aí numa cópia de arquivos, eu copiei mais de 200 GB do meu NVMe da MoveSpeed para o pendrive da MoveSpeed. E durante a maior parte do teste ele sustentou velocidades de gravação de mais de 400 megabytes por segundo. Só para não dizer que ele é perfeito em todos os aspectos, durante os testes eu encontrei apenas um porém. A construção dele é extremamente sólida, ele é literalmente um tijolinho de metal, bem rígido, porém, por conta disso, o corpo do pendrive acaba sendo também o dissipador de calor dele. Durante a cópia de arquivos que eu fiz no final dos testes, ele atingiu temperaturas de mais de 60 graus Celsius, com o ponto mais quente justamente em cima do leitor de impressões digitais. Essa temperatura não necessariamente é danosa para o dispositivo, na verdade é uma temperatura relativamente baixa, mas para os padrões humanos, se você for lá pegar o pendrive logo após uma cópia de arquivos, ele pode sim incomodar. Normalmente nós já conseguimos sentir quentes temperaturas acima de 50 graus Celsius, que dirá acima de 60. Porém, mais uma vez, isso não representa um problema para a vida útil dele, só pode incomodar alguém aí que usar por períodos prolongados e for lá colocar o dedão ali, talvez você vai se sentir um pouco incomodado com a temperatura. No geral, é um produto muito robusto, muito bem construído e muito útil. Tendo essas duas conexões, né, USB tipo A e USB tipo C, você consegue basicamente utilizar ele em qualquer dispositivo Windows ou Android. E no geral, estamos falando de um produto muito bem acabado, muito bem construído, que sustenta uma boa velocidade e, sinceramente, para o nicho desse produto, o tanto que ele está custando é até difícil aí de comparar com qualquer outro produto no mercado. Tem modelos desse pendrive começando aí em 128 GB, que custa um pouco menos de R$150, e conforme a capacidade dele vai subindo, o preço por giga acaba caindo. E o modelo de 1 TB já sai menos de R$300. Então assim, é um produto muito interessante para quem precisa de um armazenamento portátil com essa camada extra de segurança. Mas e aí, me diz o que você achou dessa linha de produtos da MoveSpeed? Eu honestamente fiquei surpreso, tanto com o desempenho do NVMe, quanto com a praticidade desse pendrive. Galera, são produtos que eu honestamente não tinha tocado em um SSD tão rápido e também nunca tinha visto um pendrive com tanta função quanto esse daqui que eles me enviaram. Sinceramente, fiquei muito feliz, mas gostaria de saber a sua opinião e até mesmo se você às vezes já comprou o NVMe e está utilizando, me diga aí o que você está achando desse produto. É legal lembrar vocês que os links dos produtos estão na descrição do vídeo e se vocês adquirirem com esses links, vocês estão ajudando o canal. E basicamente esse era o conteúdo que eu tinha para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!